Olá, boa tarde. Vou colocar aqui o tema da live de hoje: motivos para você trabalhar com crianças com atraso de fala. Boa tarde. Ai, que bom, que maravilha que eu vou ter companhia, praticamente uma companhia no horário do almoço, né? Aproveitem, pode me contar de onde vocês são, porque assim eu consigo conhecer todos vocês. Eu adoro ficar conversando aqui durante a live. Eu vou contar aqui então para vocês hoje os motivos para que você possa trabalhar com crianças que tenham atraso de fala. Oi, Marcela, boa tarde. Muitos de vocês podem ser professores, fonoaudiólogos e até mães também, que muitas mães acompanham aqui, e é bom a gente reconhecer também, né, que tem pessoas e profissionais que estão querendo trabalhar com crianças que têm um atraso de fala. De Espírito Santo, Tassiana, boa tarde. Nossa, eu acho que é pertinho de onde eu nasci, de Mogi Guaçu, Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. A gente chama de Pinhal, não é? Eu acho que é. Então vamos lá pra gente começar. Eu sei que a maioria daqui tem muito mais coisas para fazer no dia a dia, que está a agenda organizada, para que a gente possa conversar. Quais são os motivos para que você possa começar a trabalhar imediatamente com crianças que tenham atraso de fala? Eu vou te contar que os números, né, a incidência de crianças com atraso de fala, ela está elevadíssima. Eu estava vendo aqui os meus livros, tem aqui tratados de linguagem, livros de alfabetização, e que já nesses livros, que são de 2010, 2012, eles nem são extremamente atuais assim, já dizia que muitas crianças, né, com atraso desse desenvolvimento da aprendizagem, e que não começou quando ela vai aprender e só vai ser alfabetizada, começou lá atrás, quando ela começa a falar, no desenvolvimento da fala e da oralidade. Então são crianças que atrasaram para iniciar a fala, são aquelas crianças que são quietinhas em sala de aula, aquelas crianças que você fala assim, nossa, quando comparado com um irmão, com uma irmã, essa criança ela está aquém daquilo que ela pode fazer para a idade dela. Mas tá bom, Camila, mas quais são as incidências, né? Por quê? Quais são esses motivos? Porque a incidência está aumentando a cada dia, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com autismo, a incidência ela era de 144 crianças, né? A cada 144 crianças, uma era autista. Hoje, a incidência aumentou absurdamente. Hoje, a cada 36 crianças, uma é autista. Então, na sua escola, na sua sala de aula, já passou por você e já passou por mim uma criança, no mínimo, autista. Uma criança que passou e que, ao invés de ter aquele olhar e saber identificar, muitas vezes a gente acaba rotulando e dizendo: essa criança é difícil, essa criança não obedece, porque não tem limite, essa criança não aprende. E muitas vezes passa o ano todo até para que a gente possa encaminhar essa criança. E daí essa criança vai ter um diagnóstico, muitas vezes ainda tardio. Depois, a cada 30 crianças dentro que estão lá na sala de aula, 2 serão diagnosticadas com transtorno do desenvolvimento da linguagem. Esse é um transtorno também que está muitíssimo em evidência. E não é porque todo mundo, agora todo mundo está com transtorno do espectro autismo, todo mundo está com TDL, que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem, e eu te digo que não. Na verdade, nós estamos tendo mais informações, os pais estão tendo mais informação, os professores estão tendo mais informação, e aí todos, a gente se junta
para dar importância não só para aquilo que a criança está fazendo bem, mas também para aquelas habilidades que a criança não conseguiu desenvolver. E a criança que tem o transtorno do desenvolvimento da linguagem, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e que a criança ela não aumenta o vocabulário, ela demora para começar a falar, essa criança tem uma dificuldade muito grande para fazer frases, você percebe aquele repertório dessa criança muito reduzido para aquilo que ela poderia fazer. E qual que é, né? Mas então o que uma criança poderia fazer? A criança ama aprender e a criança aprende pelo menos uma palavra por semana. Então, se você tem lá na sua escola, suas crianças, seus alunos, você percebe que as crianças não estão evoluindo nesse vocabulário, que ela não aprende sempre palavras novas, que são crianças que são quietinhas, aquela criança quietinha que você fala assim, é tímida, né? Daí agora comece a pensar, né, em tudo isso que a gente está aqui, falando das incidências, do quanto a criança gosta de mostrar aquilo que ela aprende. Será mesmo que vale a gente dizer somente que a criança ela é tímida, que ela é quietinha? Ou será que a gente tem que aprofundar nisso e entender quais são as necessidades dessa criança, quais são as habilidades que ela já adquiriu e quais que eu preciso identificar, as lacunas para que essa criança possa adquirir. O outro dado que eu tenho é que a cada 1000 crianças, 2 serão diagnosticadas com apraxia de fala na infância. A apraxia de fala na infância é um diagnóstico que sozinho, isolado, ele é muito difícil de acontecer, mas ele pode acontecer. Então, a criança, geralmente, a apraxia de fala, ela vem como uma comorbidade, ela vem associada dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, essa criança, muitas vezes, passa às vezes até despercebido, né? Ou a apraxia ou o próprio autismo, porque fica naquela dificuldade, essa criança não fala, mas o que ela tem? Por isso que precisamos identificar todas as dificuldades dessa criança para ver em qual critério que ela vai entrar, né? Com um profissional muito experiente que você vai conseguir identificar essas lacunas, porque só quando a gente identifica também e dá um rótulo dizendo que a criança não aprende, que essa criança é difícil, que você já tentou de tudo, essa criança fica no mesmo lugar sem ela ter ajuda e direcionamento para ela poder progredir. Essa criança precisa progredir e é com o nosso direcionamento. Quem já me segue aqui há mais tempo sabe que eu sempre falo que toda criança tem potencial para aprender. O que vai interferir é o nosso direcionamento, a frequência, a intensidade e a rotina, de colocar isso na rotina da criança, de conseguir incluir todos os momentos que você está com a criança, de você conseguir incluir um momento para que ela possa aprender. E, não menos importante, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, entre 8 e 12% de crianças que moram na América do Sul, incluindo o Brasil, são crianças que serão diagnosticadas com esse transtorno. Lembrando que o autismo junto com o TDAH, eles podem estar juntos, junto com a apraxia, podem estar juntos. Então, esses números estão em evidência. E o que isso quer dizer, né? Que já dentro da sua sala de aula tem uma criança que tem dificuldade nessa comunicação. A única coisa é que nesse momento você pode não saber se é uma criança que tem um atraso de fala transitório e que era o ambiente, são os hábitos como chupeta, excesso de telas, aquela criança que não teve um ambiente favorável para se desenvolver, isso pode acontecer, ou se é aquela criança que tem um transtorno. E a gente também precisa identificar justamente para saber quando agir, né? Porque senão vai tudo por água abaixo,
toda aquela parte da criança que a gente fala de diagnóstico precoce, de intervenção precoce. A criança não precisa ter um diagnóstico para ela começar a receber o tratamento, né? Para a gente começar a adaptar as atividades. Ela não precisa. Por que ela não precisa? Porque muitas vezes, né, que é o caso, por exemplo, do atraso de fala transitório, se eu não dou para a criança tudo aquilo que ela precisa, estímulo terapêutico, ela não sai dessa. Eu preciso dar para ela o estímulo terapêutico para que ela possa me dar resultados e eu falar assim, olha, realmente era só isso e ela desenvolveu. Ou pode acontecer da criança que eu dou todo o estímulo terapêutico, eu continuo dando e aí eu faço até uma intervenção avaliativa para fazer o diagnóstico diferencial e entender, não, essa criança ela não evoluiu como ela deveria evoluir. O que mais que pode ter para que ela tenha trazido aqui, ela tenha mostrado essa dificuldade que ela trouxe. Então eu preciso a todo momento estar atenta e avaliando essa criança, né? Hoje mesmo chegou no meu consultório uma criança que está em investigação para transtorno do espectro do autismo. E o que eu percebi de primeiro? Que isso é muito importante, por isso que lá dentro, né, do método MCK, eu mostro para vocês como que a gente vai quantificar tanto o avanço quanto a regressão, porque pode acontecer regressão e acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. E essa criança, ela falava associado ainda com um gesto, que a gente treinou aqui há 3 meses atrás. E essa criança voltou hoje sem o gesto, sem falar o dá. Ele precisou de muito estímulo, muita estratégia para que ele fizesse o dá. E ele voltou com uma palavra nova. Mas, vejam, ele não acumulou palavras. Ele deveria ter voltado com dá e ele voltou com aqui. Mas ele trocou uma pela outra. Então, ter essa prática, esse olhar apurado, de saber, né, de lembrar da criança, de fazer as marcações, de ter tudo isso quantificado, você consegue depois trazer, porque os neuropediatras, os pediatras também vão precisar de vocês, né? Porque na escola é o local onde a criança fica por muito mais tempo às vezes do que em casa, mais tempo na própria terapia. E a gente precisa saber, né? Eu mesma gosto muito de conversar com a escola, de ir até a escola, de conversar com a coordenação, com a professora, para entender como é essa criança também na escola. E então essa criança, ela trocou. Ah, mas olha que bom, ele aprendeu a palavra nova. É bom que ele aprendeu a palavra nova, mas eu preciso pensar como é que eu vou resgatar aquela palavra que ele já tinha e ele trocou por essa palavra nova. Então, tudo isso precisa de estratégia, precisa de conhecimento e precisa entender e dar realmente atenção para todo esse leque, né, de possibilidades, que não é só um simples atraso de fala, mas é uma possibilidade de ser um transtorno e que a criança precisa de intervenção e de conhecimento para que ele possa evoluir, né? Toda criança é possível e é capaz. Aqui algumas de vocês me falaram de onde são e agora eu quero que vocês me contem se tem alguma pergunta. Algumas carinhas conhecidas, já tô voltando aqui. A Tassiana falou que é Espírito Santo do Pinhal mesmo, que bom! A Marcela já tinha falado oi. Que bom ter vocês aqui, muito bom. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem também enviar para mim lá no direct. É muito bom poder ter esse contato aqui com vocês. Um grande abraço. A Marcela, eu tenho algumas dificuldades com crianças com TDAH. Marcela, você é professora? Me conta. O TDAH, muitas vezes, o que a gente precisa, primeiro, é entender que a gente nunca vai trabalhar sozinho, tá? Porque a gente precisa muito, fono. A gente precisa, você que é fono, então, Marcela, a gente precisa muito do apoio da família. Então, é mostrar para a família o quanto a rotina
os hábitos podem interferir negativamente com crianças com TDAH. Se for crianças pequenas, que a gente ainda nem consegue diagnosticar, né? A gente suspeita, mas o diagnóstico ele não vem antes da alfabetização, justamente porque a criança... a gente precisa ter tentado de tudo com essa criança para daí a gente falar assim, nada deu certo, e sim, realmente é, né? E o TDAH é você conseguir esse apoio também da família, de conversar com a família, de mostrar como ele fica organizado nas suas sessões. É você criar uma rotina. Deixa eu ler aqui. Estou trabalhando com uma criança de 4 anos e meio. E a mãe trouxe a demanda do R de Arara que ainda não tem instalado. Tá. E daí é essa criança que você acha que é TDAH ou que já tem o diagnóstico, me fala. E é importante, então, trazer para essa família o quanto toda a rotina também pode desestruturar. Inclusive, eu tive um caso desse, que as crianças são gêmeos de 2 anos e meio e que o pai é TDAH e eles acharam que as crianças pudessem ser, porque eles não focam, eles têm um tempo de atenção diminuído. Então, como que eu começo a trabalhar? Com aquele brinquedo que a criança mais gosta. Então, é por aí que você vai, Marcela, com aquele brinquedo que a criança mais gosta, porque você vai pela motivação e você traz o treino daquilo que você precisa. E daí você vai aumentando o tempo nessa brincadeira com o cuidado dessa brincadeira não se tornar repetitiva. Então aqui, às vezes na cozinha, a gente acha que a criança está brincando e a criança só está fazendo a mesma coisa na mesma sequência. E daí você finaliza a brincadeira dizendo só mais uma vez e depois a gente vai guardar. Ela já veio com diagnóstico de TDAH do neuro e está com psico investigando TOD. Tá, e que pode mesmo, né? Eu tenho um paciente também com TOD e você vai fazer então com eles os combinados, né? Antes de você começar a sessão, tem que ter rotina, tem que ter os combinados. Por quê? E sempre de uma forma visual, tá? Vocês podem colocar na lousa, aqui tem lousa, coloca na lousa, coloca com figuras, primeiro eu, depois você, ou primeiro você, depois eu, para que vocês possam fazer essa sequência. Nessa criança de 4 anos e meio e do R, eu trabalho tudo dentro da motivação da criança. Raramente eu faço a repetição de palavras, de que tenha que ficar falando o nome das palavras. Geralmente eu não faço isso, mas eu uso aqueles brinquedos, né? A criança ela vai pegar algum brinquedo e eu uso desses brinquedos para aquilo que eu preciso trabalhar. Então, se tá na cozinha, por exemplo, eu vou falar pra ela que eu fiz laranja, que eu tô aqui com uma laranja, agora eu faço massinha, assim, parecido, um morango, e eu vou dizendo pra ela o nome dessas palavras, aí eu pergunto qual você quer, porque aí eu trago uma forma da criança se motivar usando o que eu preciso, que é o treino dessas palavras. E sendo TOD, Marcela, cuidado para não ter nenhuma imposição durante as suas sessões. Qualquer imposição, a criança sai da brincadeira. Como associar isso a exercícios de MO? Minha maior dificuldade é essa. Do MO, eu fico muito na fazendinha. Na fazendinha, porque daí eu vou trabalhando com os animais, fazendo os barulhos, e trazendo também alguns brinquedos onde, olha, na próxima rodada, antes de jogar, a gente vai fazer barulho do cavalo, por exemplo. Então eu trago sempre esses momentos. Priscila, quanto tempo, tô te vendo aqui. Que maravilha! E Marcela, se você tiver qualquer outra dificuldade, você me chama, tô lá no direct e a gente vai trocando figurinhas, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que estão aqui, obrigada por esse momento e amanhã eu volto para que a gente possa conversar mais. Tchau, tchau!